Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas, toda segunda-feira falando de política por aqui. Eu sou Neto Cavalcante, você me acompanha em Manaus e mais 22 municípios aqui do estado. E me acompanha no programa de hoje, a nossa convidada é a colunista de política da Rádio Band News Difusora FM, Rosiane Carvalho, a quem eu desejo boa noite e agradeço por ter aceitado o nosso convite, Rosiane. Boa noite, Neto. Boa noite a toda a sua audiência no estado do Amazonas. É sempre, claro, um prazer falar sobre eleição, falar sobre esse processo que passa todo o país, que é um processo importantíssimo para a democracia, para o fortalecimento desse processo democrático e aqui no Amazonas também, né? No interior, todos nós estamos acompanhando o desenvolvimento dessas peças. E quem é ouvinte da Rádio Band News Difusora FM sabe que todos os dias pela manhã tem a coluna da Rosiane falando de política todos os dias, e a gente convida agora para essa segunda-feira a gente analisar, Rose, o cenário dos candidatos ao Senado, porque essa semana a Band, por meio do jornal Band Cidade, começa uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado. E aí, fazendo essa análise, aí a gente já encontra nesse dia de hoje, né, que é a data final para o registro de candidatura, uma peculiaridade com relação às candidaturas ao Senado, porque temos 7 registradas até o momento. Esse prazo encerrou às 7 horas da noite, ainda há pouco, mas ainda tem possibilidade de ter um 8º candidato, é isso? Sim, a gente tem um prazo de fechamento. O último nome que você coloca aí como expectativa é do ex-vereador Chico Preto, ex-deputado, que fez todo um anúncio nas redes sociais dele. O partido dele, que é o Avante, partido do prefeito de Manaus, Davi Almeida, fez uma coligação com o partido do governador, mas lá eles têm na coligação um outro candidato, que é o Alfredo Menezes, do PL, do partido do presidente da República. E os dois andaram se estranhando até os últimos momentos desse registro. O Chico Preto fez um registro individual, que é possível também por meio do que prevê a legislação eleitoral. Eu acabei de apurar aqui com as nossas fontes no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O nome dele não aparece naquele registro geral do Divulga Cande, esse site que a gente consulta as candidaturas lá no TRE. Mas há no sistema do TRE o registro dele por meio de um procedimento que chama um registro individual de candidatura, que vai ser analisado e ele é apresentado individualmente, porque ele não é apresentado diretamente pelo partido e pela coligação. A depender do julgamento do TRE, se o TRE considerar que é legítimo o pedido dele e conceder esse registro, é provável que o nome dele vá sim constar lá nesse Divulga Cande, nesse espectro mais geral que a gente confere ali, né, todas as candidaturas. E durante o programa de hoje, nessa conversa, a gente vai falar mais sobre a situação do Chico Preto, que tinha a intenção de ser lançado candidato ao Senado, né, nessa chapa indicado pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. Mas eu já queria então colocar aí na tela, pegando pelos 7 candidatos. A gente fez um sorteio na semana passada aqui na Band para escolher, né, para passar as datas de cada candidato, qual vai ser a data dessa entrevista. E eu queria colocar aí na tela para a gente já visualizar como é que vai ficar essa série de entrevistas no Band Cidade. Todos os dias, a partir das 17h50, começa o jornal, por volta das 18 horas, 10 minutos de entrevistas com os candidatos. O primeiro, amanhã, Omar Aziz, do PSD, o senador Omar Aziz, que está aí tentando a reeleição. Né? Inclusive, o senador, por meio da sua assessoria, já entrou em contato com a gente, que na terça-feira ele vai estar em Brasília, na posse do novo presidente do TSE, que é o ministro Alexandre de Moraes. Não deve participar da nossa entrevista, mas ela vai seguir na quarta-feira com Peter Júnior, do Agir, que é um pastor, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, Luiz Castro, do PDT, na quinta-feira. Na sexta-feira, o Elisandro Bessa, do Solidariedade, que é vereador aqui de Manaus. Na próxima semana, segunda-feira, dia 22, Arthur Neto, do PSDB. Na terça, dia 23, Coronel Menezes, do PL. E na quarta-feira, dia 24, Marília Freire, do PSOL. Rose, olhando aí para esses candidatos, a gente tem alguns nomes conhecidos, né, inclusive ex-senadores. Se a gente fosse analisar aí um a um, o que você falaria de cada um, começando
o nosso primeiro que deveria participar aqui das entrevistas, nosso senador pelo Amazonas, Omar Aziz, do PDT. Que pode ficar sem o PSD, mandato perdão. do Isso. PSD, né? Que pode ficar sem o mandato se não conseguir a reeleição. Lembrando que este ano apenas uma vaga do Senado. Geralmente, assim, na próxima eleição serão duas. E, de novo, daqui a 4 anos, de novo, uma novamente. O que acontece também, que é importante, antes de a gente falar dessa disputa ao Senado, Neto, é que a disputa, geralmente, que chama mais a atenção de todo mundo é o que a gente chama de cabeça de chapa, que é o candidato ao governo do Estado. As configurações todas vão em torno dessas candidaturas ao governo do Estado, elas tendem a ser muito tensionadas, a ter muita guerra, briga e direito de resposta, aquela coisa toda que a gente vê num período de campanha. Mas a configuração que se estabeleceu para a disputa ao Senado neste ano, até pela forma com que o presidente Bolsonaro olhou o estado do Amazonas e direcionou os comentários dele a respeito do senador Omar Aziz, o protagonismo dele na CPI da Covid e as divergências, né, com os adversários dele nesta eleição, tudo isso coloca a eleição do Senado também num grande aspecto de visibilidade, de disputa muito acirrada. A gente vai perceber nos próximos dias, assim que a campanha engrenar, e vai ser daqui a pouco, vai ser muito rápido, né? Porque já vai começar um período de liberação da campanha e logo depois a campanha de TV e rádio. Então a gente vai perceber que a gente vai ver uma fogueira muito acesa para a disputa para o governo do Estado, que é o período que a gente fala aqui do pescoço para baixo, tudo é canela, né? Mas a gente vai ver isso também no Senado, porque a gente já viu isso no período de pré-campanha, entre as figuras principais que aparecem liderando as pesquisas. Essas trataram de trocar farpas muito pesadas. Você deve ter observado que entre Omar Aziz e Arthur Virgílio Neto, que lá no passado já foram aliados, né? Eles trocaram acusações muito pesadas de crimes graves, um acusando o outro, e colocaram um procurador eleitoral do Estado no meio. O Arthur Virgílio chamou ele de moleque de recado, né, de um senador, fez uma fala agressiva em relação, acusatória em relação ao Omar e ao governador Wilson Lima. E o Omar Aziz, quando responde, vai dizer, eu acho que o procurador devia ter investigado o Arthur Virgílio pelo assassinato, pela estrutura da prefeitura no assassinato do engenheiro Flávio. Você vê que eles foram para cima um do outro com muita gravidade e o procurador no meio, que eu nem sei se respondeu, nem sei se posicionou, né, a esse respeito. Pois é, mas ficou, né? Ficou também com a imagem ali arranhada no meio do tiroteio ali desses dois. Rosiane, a gente está falando de dois personagens, são dois caciques da política aqui do Amazonas e os que estão chegando agora para essa disputa, como é que devem se comportar? A gente já está acompanhando essa troca de farpas muito grande já com relação à disputa do governo, do Senado também, e quem não tem essa história pregressa para contar, como é que entra na história? Eles estão com o discurso de se apresentar como contraponto, mesmo os que têm história pregressa. Por exemplo, Luiz Castro não é exatamente um nome novo na política, né? Ele já foi deputado estadual algumas vezes, foi prefeito no interior do estado. Ele foi, inclusive, o primeiro político a declarar apoio à candidatura do governador Wilson Lima. Quando ninguém apostava no Wilson Lima, o Luiz Castro, que tinha uma imagem de credibilidade, de alguma atuação na Assembleia Legislativa, a imagem de oposição, ele emprestou essa imagem dele apoiando a candidatura do Wilson Lima, que depois se mostrou vitoriosa e no segundo turno aí atraiu um monte de apoio, né? E depois mais ainda. Mas no momento em que ninguém acreditava, o Luiz Castro fez esse empréstimo aí da imagem dele. Então não é um nome exatamente desconhecido. Os outros, a gente vê que também tem uma característica que é muito repetida em várias eleições, porque esses partidos menores, alguns partidos nanicos, especialmente partidos de esquerda, eles tendem a lançar candidaturas majoritárias nesses ambientes para ajudar a inserir algumas pautas. Eles querem participar de algum debate, marcar posicionamento. Você vê que isso se repete em candidaturas desses partidos nanicos de esquerda. E é o que a gente deve ver no sentido da candidatura do PSOL, por exemplo. Eles até, quando anunciaram o nome, né, da Marília, se eu não me engano, é uma professora ou uma enfermeira? Não tenho certeza agora da profissão dela, mas quando eles anunciaram o nome da Marília, eles já anunciaram ela como alguém que tem uma história ligada à luta de LGBTs, né, que tem uma atuação social.
A mesma coisa quando eles anunciaram para governo, né, que é o Tuiuca, o Gabriel Tuiuca, que é um médico, é indígena, mas eles mostraram candidaturas para marcar posicionamentos em relação a algumas bandeiras que o PSOL atua nacionalmente, inclusive. Então, são candidaturas de nomes, como você falou, que não são conhecidos do eleitorado, eles têm essa dificuldade de não ter o nome conhecido, de não ter um partido e uma representatividade na Câmara que dê a eles tempo de TV, fundo partidário, mas esses partidos consideram que é importante apresentar alternativas, tanto de nomes quanto de assuntos nesse debate em relação à eleição. Esse é o dado. A gente vê outros partidos, por exemplo, Solidariedade, que lançou o nome do Ricardo Nicolau para o governo, ele quer ser uma terceira via. Mas ficaria uma chapa estranha se viesse só para governo. Então, ele tem também uma candidatura ao Senado, que não tem a mesma expressividade que o nome dele, muito embora ele não esteja pontuando na frente, né, para governo do Estado, mas sim tem uma expressividade a candidatura dele, e ele acrescenta essa candidatura majoritária de Senado de um nome que não é tão conhecido para uma campanha majoritária, né? No entanto, é um nome que vai preencher também esse tempo de TV e provavelmente fazer uma campanha casada. O candidato da chapa do candidato Ricardo Nicolau é Elisandro Bessa, né? Ele é um vereador, teve 2.500 votos, pouco mais de 2.500 votos na última eleição, nessa eleição de 2020, né? Aí ainda falando do Solidariedade do deputado Ricardo Nicolau, ele conseguiu uma composição com o PSB do deputado Serafim Correia, mas não colocou, por exemplo, o PSB nessa chapa aí majoritária, né? O Elisandro Bessa, ele é do Solidariedade, né? É uma composição assim que ficou mais para fortalecer realmente o PSB na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, caso eles tenham essa chapa. Eu não me consta que eles têm uma chapa proporcional para deputado federal, não. A aposta deles vai ser a candidatura para deputado federal, né? Para deputado estadual, tanto que o Bosco Saraiva, que é deputado federal, que é presidente do Solidariedade, o grande avalista dessa candidatura do Ricardo Nicolau, porque quase ele perdeu, mas na costura nacional, o Bosco Saraiva, pela articulação que ele conseguiu nesses 4 anos em Brasília, ele conseguiu segurar também essa candidatura do Nicolau no Solidariedade, mas vai disputar para deputado estadual, pelo Solidariedade. E o Serafim Corrêa também, o grande projeto do PSB é reeleger o Serafim Corrêa, o que também não é o cenário mais fácil, não, porque a disputa proporcional está complicada, eles tiveram dificuldades para formar uma chapa, né, que tivesse mais nomes que o do próprio Serafim ou do Bosco, para compor e buscar esses votos para o quociente eleitoral e vão para essa disputa. O candidato ao Senado, né, claro que é legítimo que todos os partidos apresentem alternativas ao eleitorado e que utilizem bem esse período de campanha dentro das regras eleitorais, inclusive as que limitam, né, a visibilidade para os menores, mas não tendo na lógica, né, da importância do voto, da significância do voto, a gente não vê nas pesquisas eles pontuarem, eles acabam funcionando também como uma espécie de cabos eleitorais de outros majoritários, como é o caso de Ricardo Nicolau. É um vereador, ele deve ter alguma base em Manaus também, e é um nome a mais na rua para colocar o projeto de solidariedade para o majoritário. E dá até para fazer pode dizer, de uma brincadeira, ele tem votos na praça, porque ele vem do taxista, ele era taxista, Elisandro Bessa. A gente já falou aqui de Omar Aziz, de Arthur Virgílio Neto, Elisandro Bessa, Marília Freire, e tem ainda candidatos para a gente falar como o Coronel Menezes, né, o Peter Miranda, que é do Agir, e tem o caso do Podemos, né, do candidato Henrique Oliveira, que não lançou candidatura ao Senado. Mas a gente continua essa análise no próximo bloco do Band Eleições. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Olá, de volta com o programa Band Eleições aqui na tela da Band Amazonas, recebendo a colunista de política da Rádio Band News FM, a jornalista Rosiane Carvalho. E a gente analisa esse cenário das candidaturas ao Senado aqui pelo estado do Amazonas. Pedi para colocar na tela aí novamente
como é que vão ficar as datas das entrevistas que vão ser realizadas aqui na Band, no telejornal Band Cidade. Vão ser 10 minutos de entrevistas ao longo dessa semana e também no início da próxima semana, a partir desta terça-feira, a partir de amanhã, com Omar Aziz do PSD, Peter Júnior do Agir, Luiz Castro do PDT, Elisandro Bessa do Solidariedade, Arthur Neto, PSDB, Coronel Menezes do PL e Marília Freire do PSOL. Você não pode perder as entrevistas com os candidatos ao Senado aqui na Band. Como eu disse, a gente já falou aí de alguns dos candidatos ao Senado. O PL do Coronel Menezes, né, um candidato que ainda não tem aqui no Amazonas uma passagem, né, de um cargo político, né, de um cargo eletivo, mas já foi superintendente da SUFRAMA e tem uma ligação forte com o presidente da República. O melhor amigo do presidente no estado do Amazonas, definitivamente a pessoa que tem mais influência próxima ao presidente, que desbancou a bancada do Amazonas. Em muitos momentos a bancada tentava suas articulações, como era a lógica da política, que mudou dessas relações no governo Bolsonaro, e o Coronel Menezes era sempre atendido na frente de todos esses parlamentares. Essa é a grande verdade. E ele acabou se capitalizando. Ele saiu de total desconhecido na eleição para a Prefeitura de Manaus e terminou aquela eleição com mais de 100 mil votos. Projetou ele em Manaus, só de acenos do presidente. Você viu que o presidente não entrou na campanha do Coronel Menezes para a Prefeitura de Manaus. Com os acenos do presidente, esse eleitorado fiel que o presidente tem em Manaus, e isso é uma verdade por causa das pesquisas que se mostram, não significa dizer, não estou dizendo aqui que isso é inabalável, que o presidente Bolsonaro tem 100% de aprovação em Manaus. Não, isso também não é uma verdade, mas sim, ele tem um eleitorado muito apaixonado por ele, que de certa maneira acaba observando esses nomes que ele indica, que é o nome do Coronel Menezes. E o Menezes, ele se coloca como um intercessor, né? Ele chega a dizer, ninguém do Amazonas chega ao presidente senão por mim. E é uma verdade, a gente já testemunhou isso por diversos ângulos. O que gerou para ele, pela forma como ele conduz, isso a gente, aliás, desde o início a gente percebeu, a gente fez uma entrevista com o Coronel Menezes, logo quando ele assumiu a superintendência, eu lembro que você me chamou aqui na Band Amazonas. E ele já falava assim, né, dessa maneira, se apresentava dessa maneira. Isso criou para ele problemas de relações e relações políticas, tanto que ele não conseguiu que toda a coligação que apoia o Wilson Lima apoie o nome dele ao Senado, que deve gerar para ele as grandes dificuldades nessa disputa eleitoral. Porque há duas eleições, quando a gente olha para o Amazonas, há duas eleições em curso, uma em Manaus e uma no interior do estado. E ela mexe com públicos que pensam completamente diferente. A gente percebeu isso ainda na última eleição, né? Quando a gente viu que o interior massivamente vota no PT, vota em Fernando Haddad, o nome indicado pelo Lula, não era tão conhecido, mas votou. E aqui em Manaus, quase 70% dos votos válidos do segundo turno foram para o presidente Bolsonaro. Então, há essas duas configurações. O Coronel Menezes tem circulado bastante no interior do estado, mas em que pese essa circulação dele, a articulação do senador Omar com os prefeitos do interior do estado de muitos anos, e também por meio das suas emendas, né, em relação ao que tem de emendas impositivas no mandato dele, e fora a forma como Omar Aziz faz política, colocam a ele essa vantagem no interior. Além, é claro, agora de ser o candidato do Lula, né? O Lula já falou isso abertamente para o Eduardo Braga também, mas para o Omar ainda mais fortemente. Então, há essa desvantagem para o Menezes, né, nesse sentido. E nessa dualidade, nessa queda de braço, aí também a nível federal, entre Bolsonaro e Lula, aqui no estado, Menezes e Omar. A transferência de votos, por exemplo, do Bolsonaro para o Menezes é proporcional ou vice-versa da transferência de votos de Lula para Omar Aziz? Todos os pesquisadores dizem que não existe essa transferência de 100%. Há no eleitorado, que é muito apaixonado, né, às vezes muito fanático, uma propensão maior de seguir, mas a gente não pode dizer que é 100%. As pesquisas eleitorais mostram que há essa dinâmica ocorrendo, mas há também uma dinâmica, neste momento, que projeta o nome do Lula um pouco mais de vantagem em relação a esse total de eleitores do Amazonas, o que favorece os candidatos que são apoiados por ele, né? Aparecendo palanque com Lula, diminui a rejeição, porque a maioria deles tem rejeição também. Aí que entra a conta que o Omar, por toda a sua experiência, demonstra que articula muito bem.
quanto mais candidatos disputam esse voto de direita e esse voto em Manaus, e isso se fragmenta, ele tendo várias articulações em relação ao interior do Estado, quer dizer, prefeitos, o apoio do Lula, que é o candidato preferido, e por muito tempo funcionou como aliado do governador Wilson Lima também, isso conta como pontos a mais, né, nessa corrida eleitoral, que a inexperiência do Menezes talvez tenha dado a ele essa desvantagem. Mas o jogo está aberto. Eu penso que pelas pesquisas e pela condição de todos os candidatos e por tudo que a gente ouve de todos os lados e dos analistas também que fazem suas opiniões com base nas pesquisas, né, nas pesquisas que não são divulgadas também, dá para a gente perceber que o jogo está aberto tanto para o Senado quanto para o governo. E a gente vai ver quem vai acertar mais e quem vai errar menos, né, durante essa campanha. Agora, a entrada, por exemplo, de Chico Preto nessa corrida eleitoral pode ser benéfica, tanto para Omar quanto para Arthur Virgílio, por exemplo, porque pode ser que divida votos da direita, retire alguns votos do Coronel Menezes. Você enxerga assim também? Essa é uma das expectativas. E o Coronel Menezes tratou de colocar esse carimbo no Chico Preto, como o amazonino carimbou na testa do Henrique Oliveira durante o debate da Band, essa coisa de ser laranja. Pela forma como ele falou, o amazonino pegou esses elementos e colocou: Henrique, você parece estar a serviço. Né? E o Menezes fez esse direcionamento para o Chico Preto, mas quando ele foi registrar lá no TRE na sexta-feira, ele gravou um vídeo, falou de que tem que livrar o Amazonas dos maus caminhos e dos coronéis que querem ganhar no tapetão. Quer dizer, disparou para os dois, né? Tanto para o Omar quanto para o Menezes, para tentar se livrar dessa pecha antes que ela cole nele. Mas é o desenvolvimento da campanha que a gente vai ver como é que vai ficar, como é que eles vão demonstrar na atuação dele. Lógico que um candidato que fale para a direita, que fale com o eleitorado evangélico, ele tira um pouco desses votos. Isso pode fazer falta, né, para o outro candidato que tem uma vantagem maior nessa candidatura de direita. E aí vai depender da capacidade de cada um. O Chico, ele não tem um partido e um espaço que dê a ele a projeção que o PL e a coligação que o PL está vai dar para o Menezes. Você falou aí em evangélico, a gente tem também, no meio dessas candidaturas, um pastor, que é o representante do Agir, é o Peter Júnior Miranda. Ainda é desconhecido, né, da política, ele vem da iniciativa privada e lança seu nome aí no Partido Agir, que é um partido que lança também ao governo Nair Blair, que essa sim tem um nome, pelo menos, um pouco mais conhecido aqui no Estado, mas por conta do escândalo envolvendo o José Mello. Verdade. Olha, ninguém é candidato de si mesmo, isso é o que a gente compreende sempre nas conjunturas, por isso que as candidaturas mais fortes, elas buscam apoio de alianças, de partidos, de outros nomes, de lideranças locais e nacionais. Você viu que a viabilidade maior do Eduardo Braga veio quando ele conseguiu esse apoio do Lula e trouxe no pacote do Lula outros partidos como o PSD de Omar, apesar do Omar ser aliado do governador Wilson Lima, né? O que acontece é que esse candidato, embora o voto evangélico tenha muita força, seja muito disputado pelos candidatos, não me parece que é uma candidatura majoritária que foi apresentada pela configuração dessas igrejas, porque hoje essas igrejas estão em torno de outras candidaturas majoritárias. No entanto, ele pode ter um espaço para aparecer e, a depender do seu desempenho, como a gente já viu muitos pequenos, colocar o nome dele na praça, né? E, de repente, se projetar até para a próxima disputa do ano que vem, que é para a prefeitura, que tem candidatura para vereador. Então, tem um espaço de visibilidade. Não saberemos se ele aproveitará bem esse espaço, né? O que ele vai demonstrar? Tem candidato que entra para limpeza de nome, tem candidato que entra realmente só para agredir outro, né? E tem uns que entram para fazer uma cena e acabam se dando muito bem. A gente já viu isso acontecer também. É tudo do desenvolvimento da campanha e de como esse eleitorado vai receber também todas essas informações da campanha e o momento que ele vive. E esse momento que o eleitorado vive não é fácil, sobretudo aqui no estado do Amazonas. A gente falou um pouco de Luiz Castro. Luiz Castro, na última eleição para o Senado, ele quase se elegeu senador, né? Ficou ali a poucos votos do senador eleito, que foi Eduardo Braga, que agora tenta a eleição para o governo do Amazonas. E a gente falou no primeiro bloco sobre a proximidade que ele teve, a
a força que ele teve, né, para conseguir eleger o Wilson Lima, mas no meio do governo ele sai e sai de uma forma assim, o Luiz Castro está saindo, mas continua com a gente, só vai ficar um tempo aqui na gaveta. E dessa gaveta não saiu mais e volta na oposição. Era um trio, né? Era ele, o Carlos Almeida, defensor público, que é o vice-governador, e o governador Wilson Lima. E esse grupo se desfez completamente e até chegou a implodir. Carlos né? Almeida não se candidatou a nada nessas Não eleições. se candidatou a nada. Ele chegou a entrar no PSDB, do Arthur filiou. Virgílio, né? Se filiou no PS, foi muito acolhido nacionalmente pelo PSDB, e em um momento pareceu até desconfortável para o Arthur Virgílio naquele momento da filiação, mas já havia uma expectativa de poder para o Carlos Almeida naquele momento. Foi quando o governador virou réu no STJ. Ele poderia assumir e virar governador. As pessoas chegaram a pensar que o governador poderia ser afastado naquele momento. E aí criou uma expectativa de poder para o Carlos Almeida. E o PSDB poderia ganhar um governo. E seria importante para eles. Mas depois as coisas não se mostraram dessa maneira. E o governador Wilson Lima se rearticulou com todos os planos de poder que ele poderia neste momento. Você vê que ele está num momento bom. Até as candidaturas adversárias tiveram muitos obstáculos com base num jogo que o governador aprendeu a jogar, porque não era um político de carreira, né? O primeiro mandato dele. Bom, voltando lá ao Luiz Castro, ao Carlos Almeida, que começam essa trajetória e se afastaram do Wilson. Carlos Almeida agrediu ainda muito mais, né? Virou um inimigo político, e o Luiz Castro agora demonstra ser alguém que apresentará uma visão muito crítica. A Carol tem fortalecido essas críticas. E pode ter artifício para atacar, né? Tem elementos, tem experiência política e participou do governo. Agora, o Luiz Castro ele não saiu de uma forma muito favorável, ele saiu em meio a algumas denúncias envolvendo a Secretaria de Educação, que era gerida por ele, foi naquele momento. Ele também tinha uma questão de saúde fragilizada. Você lembra que na campanha ele teve alguns problemas cardíacos, teve que se afastar, e foi mesmo uma onda, né, avassaladora que fez com que ele quase tire o mandato do senador Eduardo Braga. Pelas movimentações que eu percebo, pelas apurações e conversas também com as lideranças do interior, eu penso que o Luiz Castro ainda guarda alguma memória dessa votação dele ao Senado, de 4 anos atrás. No entanto, essa certa invisibilidade que ele ficou nos últimos 4 anos, acho que fez com que ele perdesse muita gordura em relação à votação expressiva que ele teve ao Senado. E outros nomes aparecem com maior projeção nesse momento, como Arthur Virgílio. E aí é um dado interessante, o Arthur Virgílio tem um passado que ficou ainda mais distante, né, de relação à atuação dele como senador, mas isso parece muito vivo ainda na memória das pessoas. Então, os dados das pesquisas mostram o Arthur Virgílio com uma certa vantagem, né, nessa disputa, e o Omar também nesse eleitorado. O que não significa que o Luiz Castro não tenha chance. Vamos ver do desenvolvimento, claro. Eles sempre ficam muito incomodados, como a gente fala, do retrato, porque o retrato deste momento mostra essas figuras com articulações e potenciais maiores. Mas Bolsonaro não tinha, né, naquela eleição, nem o Wilson. E, claro, vale observar que era uma eleição completamente diferente, que eles foram fenômenos, foram ondas, e que não é a característica que se apresenta para a eleição deste ano. Sem dúvida. Rosiane, muito obrigado pelo seu tempo disponível aqui com a gente no Band de Eleições, conversa muito agradável, a gente conseguiu trazer uma análise e espero que você tenha esclarecido um pouco mais sobre quem são esses candidatos ao Senado aqui no Estado. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Olha, eu que agradeço o convite, foi muito agradável, estou sempre disponível para conversar com você, com a audiência da Band Amazonas, parceira da Rádio Band News, difusora também sobre política e sobre a questão da eleição. Quem quiser acompanhar teu trabalho, como é que faz? Você pode me seguir no Instagram, no Twitter, Rosiane Carvalho AM, no Facebook também tem um perfil, eu sempre compartilho lá todas as informações de forma imediata e também todo dia às 8h40 ao vivo na Band News Difusora, 93.7 pelo Dial, mas também nas redes sociais, no YouTube, no site da Band News Difusora. Obrigado mais uma vez, Rosiane Carvalho, da Rádio Band News Difusora FM, colunista de política. Obrigado a você que ficou com a gente até esse horário aqui no Band Eleições. Na próxima segunda-feira a gente está de volta. Até lá.